aliás, há uma frase que eu gostei que é eu sou, como é que é? Eu ouço com empatia, mas analiso com julgamento. Isto está sempre presente, mas é tentar fazer isso mais vezes e é como tu dizes, dar-nos mais poder, esta teoria dá-nos mais poder. A outra conserva-nos mais e responsabiliza mais o estímulo. Neste caso, dá-nos mais poder, mas acho que as duas têm estas partes que se podem partilhar. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O Podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Todos os episódios te traz uma bela questão. E a de hoje é o que podemos aprender com a teoria clássica das emoções e com a teoria das emoções construídas com o Paulo Moreira. A ideia deste episódio é nós conversarmos sobre estas teorias e retirar delas uma parte prática. O que é que nós podemos aprender com aquilo que tem sido construído pela ciência, o conhecimento que tem sido adquirido e que tem sido cada vez mais divulgado à população. É importante quando a ciência consegue chegar à população. Nós também temos aqui um pouco este papel com os projetos que temos, eu com o podcast, o Paulo com a sua empresa, com a formação que dá, com o podcast, com os eventos que faz e, portanto, de alguma forma acho que contribuímos para a literacia emocional em Portugal e a ideia é nós que trazemos aqui essa conversa da ciência para nós, seres comuns, que nós estamos a investigar no dia-a-dia, o que é que nós temos retirado disso? Vou provocar muito aqui o Paulo Moreira, que é a terceira vez que está no podcast. Esteve cá no primeiro ano de lançamento, isto já foi em 2019. Esteve cá há 2 anos, ou o ano passado, agora estou aqui com uma falha de memória. Penso que tenha sido 2. Acho que já foi há 2 anos. E, entretanto, já esteve no meu evento presencial do 5º aniversário, que os episódios ainda não saíram, ainda não divulguei porquê, mas irão sair. E estamos agora novamente aqui à conversa. Então é uma quarta vez. Esta é a quarta porque ainda vai, exatamente, o do 5º aniversário ainda não está publicado. Vai estar publicado. Para quem está a ouvir, ainda é a terceira, mas vai ser a quarta vez que nos sentamos para falar sobre emoções. Por isso, começo por te agradecer, Paulo, pela confiança, pelo teu tempo, pela generosidade de partilhares comigo e com as pessoas que ouvem o podcast Bela Questão o teu conhecimento e aqui a nossa paixão comum pelas emoções. Eu que agradeço insistires aqui na minha vinda. É um prazer. 4 Obrigada. vezes é um bom número e será um prazer falar sobre esses temas tão importantes e esses 2 tópicos, que é como tu dizes, que o primeiro tópico das emoções básicas é aquele que as pessoas, e quem não sabe isto das emoções básicas, vamos falar sobre isso, mas que é o que as pessoas, todas, quem já ouviu falar sobre emoções, conhece ou acha que é a forma correta de olhar para as emoções, mas há uma segunda teoria que tu já falaste no episódio que fizeste, que eu gostei muito, que até dei o feedback por WhatsApp, das emoções construídas, e esse é uma linha menos convencional, menos intuitiva, e vamos ver como é que as duas se podem cruzar. Por isso estou aqui ansioso pelas tuas perguntas. A ideia mesmo essa, como é que elas podem cruzar, porque quando eu li o livro e quando eu fiz a partilha, e o episódio está disponível, depois eu vou colocá-lo nas notas deste episódio, aquilo quase que não parecia cruzamento, parecia mais como quando estamos a jogar paintball e estão as duas equipas, não é? Uma frente a frente e a ver quem é que acerta com a tinta na camisola do outro, porque na abordagem da Lisa Feldman Barrett existe uma crítica mesmo muito acérrima a esta teoria que ela lhe chama a teoria clássica das emoções. E quando eu estava a ler o livro eu pensava, e fiquei muito surpreendida porque me trouxe novas perspectivas. Eu já li alguns livros na área. Sim. E chega um ponto em que se sente alguma redundância, que já começa a ser um pouco menos usual encontrar ideias novas ou perspectivas que te fazem o cérebro de repente parar e ter que absorver e ter que desconstruir algumas ideias. E naquele livro eu senti muito isso. E por isso é que achei fiquei tão interessada e de facto tem sido uma teoria que me tem despertado interesse e que me tem mudado a forma como eu olho para a área da inteligência emocional. Boa. No entanto, eu conseguia perfeitamente entender a crítica que ela fazia à teoria clássica das emoções. Depois senti que me faltava também uma visão crítica em relação à própria teoria das emoções construídas. E pensei muito em ti, Paulo, eu a ler o que é que será que o Paulo diria sobre aquilo que esta teoria ainda pode melhorar ou possa ter como lacunas. Então eu gostava que nós
colocássemos agora a conversa às duas teorias, Ok. mas com o grande objetivo de, numa perspectiva de formação, que é uma perspectiva que tu trabalhas de uma forma já intensa e há muitos anos, depois numa perspectiva de formação, de entrega de conhecimento às pessoas que procuram gerir melhor as suas emoções, o que é que se pode retirar de uma e de outra? Acho que seria muito esta a linha da nossa conversa. Então eu pergunto-te, em primeiro lugar, qual é que é a tua própria visão, quando tu tens que colocar estas duas teorias frente a frente, como é que tu colocas uma e a outra, vantagens e desvantagens dentro da teoria clássica das emoções e dentro da teoria das emoções construídas? Olha, para já, quando se fala em teoria, dentro do conceito da literatura psicológica e das ciências, uma teoria não é apenas a teoria que nós falamos no dia a dia. Por exemplo, quando nós dizemos, eu tenho uma teoria sobre isto, é uma ideia, é uma hipótese. Quando se fala em teorias, existe alguma evidência científica. E o que nós temos que perceber, e tu falaste isso também no episódio, é que a Elizabeth Feldman Barrett, no início da sua carreira, ela tentou pegar nos estudos que existiam da literatura clássica, das emoções, para validar e acrescentar alguma coisa. Mas ela nunca conseguiu validar, então ela nunca conseguiu replicar os estudos que encontrava e percebeu que havia aqui algumas discrepâncias. Então existiam as emoções clássicas, como tu dizes, essa teoria das emoções clássicas, em que as emoções são... Para já, nessa teoria, nós sentimos emoções porque algo nos acontece. Fala-se muito nos gatilhos, eu também falo-se nas minhas emoções. Há um gatilho, há um evento, e essa situação... É o estímulo, os reflexos. Surge e tu reages ao estímulo. Não é? O estímulo surge e tu fazes uma avaliação, existe um circuito neuronal específico, dependendo do tipo de emoção que é ativado, uma expressão facial prototípica e um comportamento standardizado. E isso é a teoria das emoções clássicas, e que certas emoções são partilhadas por todos os humanos e também por algumas espécies animais, primatas humanos e não humanos também, e não primatas também. E depois há aquela teoria do cérebro reptiliano também, não é? Então que essas emoções surgem de umas profundezas da mente e que depois temos o nosso cérebro mais racional que avalia e tenta regular as emoções. Em 2019 isso era o que eu sabia. Isso. E é o que muitas pessoas consideram, e atenção, e que existe também uma linha de teóricos, porque nas ciências sociais, e nós estamos a falar disso em off, não existe um consenso sobre basicamente nenhuma ideia. E não existe nada que prove, é muito importante, ou seja, a teoria das emoções construídas não se pode dizer que está provado que nada se prova nas ciências sociais. Se pode já construir teorias, como ela está a fazer, que até agora não existe evidência que consegue desconfirmar essa teoria. Ela vem confirmando as suas hipóteses, mas também é uma teoria, mais uma vez. E a teoria das emoções construídas, nós não reagimos ao que nos acontece. Nós construímos, nós prevemos, tem como base, o cérebro é um grande simulador. Nós tentamos prever o que acontece e ou validamos o que acontece e temos uma resposta emocional, ou não confirmamos o que acontece e temos outra resposta emocional. Então, uma grande confirmação. Agora, como é que nós podemos utilizar isto na prática? Porque agora... Sim, porque eu acho que a grande vantagem da teoria das emoções construídas face da teoria clássica é que eu acho que ela tem uma maior amplitude em relação àquilo que nós sentimos. Acho que trabalha melhor a complexidade, permite-nos melhor entender que a variabilidade é tão grande que nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós achamos que conseguimos interpretar ou reconhecer, que ela até diz para evitarmos o termo reconhecer, é mais o percepcionar, porque é com base naquilo que nós já sabemos e nas nossas experiências. E eu acho que essa teoria nos traz uma maior profundidade no entendimento daquilo que são as nossas emoções do que a teoria clássica das emoções. Porque a teoria clássica das emoções pressupõe algumas coisas que ela desconstrói, como, por exemplo, a questão das expressões faciais, e este é um tema que nós temos que lá necessariamente ter, porque eu já o falei, a comunicação não verbal é muito importante, nós conseguimos ler sinais das expressões na cara dos outros e tentarmos, lá está, chegar a uma conclusão de qual seria o estado emocional da pessoa é importante. No entanto, ela desconstrói. Ela desconstrói, e é muito crítica em relação mesmo ao trabalho do Paul Ekman, quando ele tem aquele conjunto, neste caso são 7 emoções, em que ele depois faz um estudo e ela tenta replicar esse estudo e os resultados não são os mesmos. Ela mostra que há algumas questões que nós até agora tínhamos como assumidas, quase como antes de saber que era a Terra que girava à volta do Sol e o pós, não é? Que eu acho que nos devem fazer pensar e acho que têm um contributo. Sim. Qual é que é esse contributo do teu ponto de vista?
quando ela desconstrói, por exemplo, esta questão das expressões faciais, não é? Sim. E de termos que ter mesmo um cuidado muito grande ao acharmos que conseguimos, pela expressão, saber mais ou menos o que outra pessoa está a sentir. Qual é que tu achas que é o grande contributo que esta nova perspectiva traz? Olha, eu acho que, e tu sabes, não sei se te recordas nesse livro, e porque antes de ouvir, eu acho que tu não falaste isso no episódio, porque eu ouvi esse teu episódio. Há um estudo conhecido do Paul Ekman clássico, década de 70, em que ele vai a uma tribo dos Papua Nova Guiné. Eu não falei, mas recordo-me perfeitamente. Isso, Papua Nova Guiné, então para quem nos está a ouvir, e resumidamente, e essa é uma grande evidência que supostamente existiam as emoções universais, essa tribo não tinha contato com a civilização, não havia televisão, não havia nada, e ele chega lá e apresenta-lhes imagens de pessoas, por exemplo, neste caso dos Estados Unidos da América, então que eles nunca viram, com expressões faciais, e ele pede para identificar, dá uma lista das 7 emoções e pede para eles classificarem. E também pede, dá-lhes cenários, por exemplo, imagina que perdeste o teu filho, faz a expressão facial que seria da perda do teu filho, e eles fazem. Depois o que ele diz é que há uma grande equivalência entre as fotos que ele apresenta, por exemplo, e as emoções que ele emparelha. No entanto, não sei se lembras disso, quando este estudo é replicado, também é feita uma variação em que não existem estas 7 emoções. E eu já fiz esta experiência em aula várias vezes. Ou seja, eu apresento 7 emoções, expressões faciais, não digo quais são as emoções e há uma grande variabilidade. Quando eu apresento essas 7, há muito mais equivalência. Então, quando ele não deu essas 7, as pessoas diziam N coisas. Okay? Então, ponto 1. Qual é o contributo da teoria das emoções construídas sobre isso? É que existe mais variabilidade e nós temos de ser mais humildes na forma como achamos que conseguimos percepcionar, né, ou reconhecer as emoções de outras pessoas. Então perceber que não é uma ciência exata. Porquê? Porque existe o conceito da profecia autorrealizável. Não? Se eu acho que estás assim de dada forma, vou ter comportamentos que levam a isso. E posso ser menos empático, posso assumir coisas incorretas. Agora, eu vou tal agora para colocar as duas lado a lado. A teoria das emoções construídas não são apenas construídas individualmente, são construídas em forma de sociedade. Exatamente, o peso cultural. Isso. Então, posto isso, além de diferenças, temos de ter atenção a diferenças culturais, nós podemos utilizar esse benchmark para conseguir inferir algumas emoções. Eu vou dar um exemplo. Tenho o meu filho, então és mãe, vais ter agora o segundo. A segunda. E o Pedro, ele tem 3 anos, faz 3 anos em janeiro, e ele, por exemplo, nós deixamos ver ele televisão meia hora por dia, é o máximo, colocamos meia hora. E ele só quer ver uma coisa, macho e urso. Mais nada, mais nada. Esquece, macho e urso. E ele está a replicar alguns comportamentos, por exemplo, da macha. Então, ele quando está, por exemplo, irritado a isso, faz assim. Como a macha faz assim. Então isto quer dizer o quê? Para ele aquilo é uma aprendizagem, digamos, cultural, e ele quando está chateado faz porque a macha faz. Isto quer dizer o quê? Como nós aprendemos com os nossos pais e com o que vemos, traços prototípicos, por exemplo, de raiva, por exemplo, a tal sobrancelhas para baixo, né? o olhar em frente, a boca fechada ou a boca aberta, nós vamos replicar isso quando estamos a sentir essa emoção. Então, embora exista muita variabilidade, nós, como estamos num contexto cultural, entendendo o padrão cultural, conseguimos, com alguma eficácia, aproximar-nos à leitura do que achamos que a pessoa está a sentir. Então, eu não consigo colocar a teoria das emoções clássicas toda no lixo, porque não é só variabilidade sem nexo. Quando ela diz há mais variabilidade do que prototicidade, sim, no entanto, dentro do contexto cultural, nós conseguimos tentar aproximar-nos à realidade da experiência emocional da pessoa. Okay? Então acho que esse é o contributo de ambas. Sim, existe essa influência desses tais fatores culturais que é muito forte, e ela depois no livro também traz os exemplos aos quais nós acabamos por estar muito submetidos em termos de consumo. Os filmes que nós consumimos, não é? Que acabam por vir todos da mesma origem, muito aqui nesta cultura norte-americana, sobretudo na Europa nós consumimos muito, os desenhos animados que nós construímos, e se nós depois formos ver os próprios desenhos animados, os livros que existem, acabam por ser tão redundantes e repetir tantas vezes a mesma coisa, mesmo na forma como exprimem as emoções, e nos desenhos animados isso é muito particular, nós conseguimos ver, não é? Que eles exageram sempre as emoções. Falando aqui nos filmes da Disney ou da Pixar, eles exageram para nós conseguirmos ter uma percepção mais aproximada e rápida daquilo que o boneco está a fazer, a personagem está a fazer, mas mesmo nos próprios filmes existe sempre algum exagero. Então nós estamos expostos a isso durante toda a nossa vida, isso vai ter um grande impacto depois na forma que nós interpretamos aquilo que sentimos. E mesmo na parte das ciências da comunicação, nós estudamos muito o impacto que tem o consumo dos mídia na
na nossa percepção do mundo, na nossa formação Sim, de sim, opinião, na nossa tomada de decisão, e aqui eu acho que se replica tal e qual como para as emoções. É isso. Tudo é construído. Depois tudo é construído, sim, mas como existem regras, padrões, depois tu vais replicando. Aliás, ela fala de um conceito que ela diz que a função do nosso cérebro é correr um budget, né? Ela fala do budget, um orçamento. O orçamento corporal. Então, ou seja, e a partir do momento que tu sabes como é que deves gastar nisto, não tentas gastar tanto, automatizas os processos. Então, a partir do momento que tu automatizas comportamentos padronizados quando sentes certas emoções, então tu consegues aproximar à leitura. Então, eu acho que a teoria das emoções clássicas, ou seja, por um lado, sim, não quer dizer que sempre que eu tenho raiva, por exemplo, o meu filho, né? Sempre que a pessoa faz assim, significa que sente raiva. Não. Mas num contexto, vamos supor que todas as pessoas viam mais seu urso, então eu sabia quando a pessoa colocasse assim, em princípio sentiria raiva. Então posso usar esses padrões para reconhecer emoções, ok? Ou para percepcionar emoções, mas ao mesmo tempo a teoria dela traz que, cuidado, isto não é chapa 5, existe muita variabilidade. E isso é importante também para nós sermos mais empáticos, colocar mais questões e não inferir alguma coisa. E tentar perceber também o contexto sociocultural da pessoa, e até o idiosincrático. Por exemplo, no meu caso, também ela fala nisso no livro, a expressão facial que nós fazemos em dadas emoções é mais representativa da forma como os pais expressam essas emoções do que realmente como essas emoções são expressas prototipicamente. Só como os pais também expressam emoções muito aproximadas àquilo que vem, e isto vai sendo repetido de geração a geração. É isso, essa réplica depois acaba por ser a nossa herança daquilo que é a educação emocional que temos. E, curiosamente, eu também fiz e tenho feito uma abordagem interessante. Eu faço, às vezes, workshops de inteligência emocional, já o fiz para adolescentes, para crianças, também já o fiz com um grupo de adultos, e agora, muito por conta desta nova aprendizagem, desta teoria, tenho feito o que tu estavas a dizer há pouco, o teste de perceber se as pessoas, através de uma imagem, de facto conseguem dizer todas qual é que é a mesma emoção. Eu trago 3 exemplos que eu acho que estão muito bem conseguidos, porque põem mesmo ali em aberto como cada um vai olhar para a expressão e vai trazer até, por vezes, as emoções opostas. Então, eu trago uma imagem que é o Cristiano Ronaldo, em que está numa emoção que percebes que é uma emoção extremamente intensa, está com os olhos cerrados, aqui as sobrancelhas cerradas, e parece que está em puro sofrimento. E então há pessoas que estão a dizer, né, está a sofrer, está desiludido, tentam até associar a algum momento. Já tive pessoas que acertaram qual é que é o momento, que na verdade aquilo foi os segundos depois do Éder ter marcado o golo e que nos fez ser campeões. Então é uma forma de desconstruir, não é? Como de facto uma expressão que nós percebemos que é intensa, nós não conseguimos, sem o contexto, que eu acho que é a parte mais importante, nós sem o contexto nós não conseguimos perceber. E quando nós não temos esta capacidade de fazer perguntas, ou nós não temos a capacidade de aceder ao contexto que envolve a emoção, aí é que eu acho que nós temos uma margem de erro muito grande, e aí as nossas suposições podem ir muito longe daquilo que é a realidade. E trago também um exemplo de uma cantora norte-americana, que é Katy Perry. E então eu trago uns segundos, só assim, uns segundos da subida dela para um palco em que tem um grande estádio, e é um dos conceitos da turnê dela, e ela faz uma microexpressão, não é, em que está com uma cara mais séria e de repente sorri. E eu pergunto o que é que eles acham que ela está a sentir. E depois ali também existe uma variabilidade gigante, não é? Está nervosa, está contente, está entusiasmada, está com receio. E depois isso foi retirado de um documentário sobre essa turnê e mostra-lhe os segundos antes. E nos segundos antes, minutos antes na prática do concerto, ela está a chorar, e ela tinha há muito pouco tempo recebido a notícia de divórcio do marido e estava a lutar, não é? Quase ali uma luta muito grande entre um sentimento de dor, de sofrimento, de confusão. E depois o que nós vemos, não é, quando ela está a subir na plataforma elevatória, vemos primeiro ela durante 1 minuto, não é, tentar conter a emoção, notas mesmo o esforço, o que eu acho extraordinário, porque como é um documentário, aquilo foi filmado assim um pouco por trás, não é, pelo menos não parece fake, não parece falso, vamos assumir que não é, e tu notas, não é, o esforço que ela faz de regulação emocional, que eu também acho que é particularmente importante. Estamos a falar aqui de emoções muito intensas, e depois, a partir do momento em que ela sobe para o palco, o sorriso, e começa a fazer a entrega, o que também nos permite mostrar, não é, que mesmo dentro daquilo que é uma emoção intensa,
há um espaço de regulação que nós conseguimos ter, porque sendo difícil, estas pessoas que acabam por ter uma projeção mediática tão grande e às quais nós temos acesso, pelo menos das histórias delas, mostram-nos que é possível, que é o que eu acho também interessante, nós conhecemos estas histórias. E depois trago um terceiro exemplo. Um é de uma imagem que até aprendi na formação que fiz contigo, na certificação, de uma senhora em que está com uma cara mesmo de angústia, e aí também procuro, antes de perceber, não é? Antes de se dizer o que é, ela está sem a descrição da emoção, perceber o que é que as pessoas trazem, e também existe muita variabilidade. Pode ser uma comoção, pode ser uma emoção positiva, ou seja, uma emoção de alguém que está comovido, mas naquele caso depois eu conto a história e tinha a ver com a perda do filho, portanto, claramente uma emoção intensa e desagradável. E depois trago um outro caso de perda, que é o caso da fotografia do filho da princesa Diana, do mais novo, do príncipe. Tens o Harry e tens o... É o Harry o mais novo e o William o mais velho. Eu lembro. Exatamente. Que é o príncipe Harry, que é o mais novo, e a expressão dele é muito neutra. Naquela fotografia, como é óbvio, estamos a falar de fotografias neste caso, portanto ainda mais difícil é de retirar o contexto. A maior parte consegue reconhecer a pessoa, nem toda a gente sabe quem ele é, mas também para pôr lado a lado, não é? Como em ambos os casos, luto, perda, a forma como nós expressamos pode ter uma variabilidade tão grande, que eu acho que é isto que nos faz ter, ou que nos deve fazer ter alguma humildade de, sem sabermos o contexto, não nos precipitarmos a acharmos que conseguimos reconhecer as emoções nos outros. Sim, é muito importante. O contexto é importante e o que se passa em termos internos, como é que estás a avaliar naquele momento aquela situação, porque essa forma como avalias vai também representar a emoção. Mas, por exemplo, na teoria das emoções clássicas, tu se puseres as clássicas, as básicas, entras na linha das básicas, o Paul Ekman, que é um dos maiores defensores, encapsula as emoções, então são fechadas. A alegria é isto, a felicidade, a tristeza é isto, a raiva é isto. E tem sinais prototípicos. Mas depois tens uma linha mais dimensional, não é? Também pode-se pôr dentro da clássica, mas é dimensional, e aí tu já colocas emoções em dimensões, e cada vez também é importante, sabe-se dentro da literatura, e aí pode andar ali no misto entre as clássicas e as construtivas, que tu podes experienciar mais do que uma emoção ao mesmo tempo, ok? Pode ser várias emoções ao mesmo tempo. Isto é importante. Por exemplo, eu lembro-me de uma palestra que a Lisa Barrett deu, e aí também acho que é uma forma dela conduzir em demasia a hipótese que ela quer, porque ela mostrou uma imagem de alguém nos Estados Unidos da América que tinha ganho uma eleição, ou seja, não foi a nível presidencial, foi a nível regional. Senado. Sim, e ele estava com uma cara claramente, se ele tinha ganho, ele fez assim, ele pôs o vídeo e ela parou. E ela disse, então, vamos lá ver, vocês aqui o que é que vem nesta imagem? Parece raiva, né? Mas não é raiva, etc. Mas nós temos que perceber, ou seja, ele estava a conduzir, mas na teoria das emoções clássicas, tirando as básicas, nós podemos ter várias emoções ao mesmo tempo. E, por exemplo, o orgulho é uma emoção, e lembras-te na formação que tiveste, nós falamos sobre o Plutchik. A roda de Plutchik, que era depois ser o nosso nó no cérebro, e foi, de certa forma, conjugação das emoções. E é uma teoria também. E ele, por exemplo, fala que o orgulho é uma combinação, lembras-te, entre o prazer ou a alegria e a raiva. Recordas? Já não me recordava da combinação, confesso. Isso, então, por exemplo, que é o prazer de alguma coisa que tu conseguiste e raiva que tem a ver com a remoção de obstáculos, ou seja, tu quando se consideras que alcançaste um feito assinalável, difícil, significativo, sentes que exististe força, que ultrapassaste barreiras, então é normal existir, digamos, uma combinação entre uma emoção de raiva e uma emoção de alegria. Então é normal que na tua expressão exista a raiva, porque está dentro do orgulho. Ou seja, nós também temos que entender que além do contexto há a combinação de emoções que depois a nossa expressão facial pode combinar e demonstrar. Ao mesmo tempo, por exemplo, embora tudo possa ser construído e simulado e nós podemos ter então milhares de emoções, porque qualquer coisa pode ser uma emoção, ao mesmo tempo existem padrões lógicos, ou seja, e a própria Lisa Barrett fala no conceito de granularidade emocional. Não sei se sabias, ela cunhou o termo. Não sabia que ela tinha sido a mãe do termo, isso não Cunhou sabia. o termo, existia literacia, mas é um pouco diferente, e granularidade, quem nos está a ouvir, é nós conseguimos diferenciar entre múltiplas emoções. Mas é preciso entender que existem padrões lógicos para uma emoção surgir. Por exemplo, quando tu tens uma coisa que gostas e perdes essa coisa, que emoção é que surge, tipicamente? Normalmente a sensação de perda é tristeza, Tristeza. não é? Quando tu sentes que alcançaste uma coisa assinalável, como é que sentes? O tal orgulho. Sim.
Quando alguma pessoa tem uma coisa que tu gostarias de ter e tu não tens e sentes inferior a essa pessoa, que emoção é que é? Inveja? Inveja. Ou seja, ninguém aí responde alegria, ou ninguém responde. Então existem padrões lógicos. Tu entendendo os padrões lógicos, tu conseguir inferir com maior fiabilidade, nunca é precisão total, a emoção que a pessoa está a sentir. Mas tu, para existir esses padrões lógicos, tens de ter o tal contexto. Tu não podes ver um snapshot parado no tempo sem contexto e saber que é inveja ou saber que é raiva. Tu tens de ter o padrão lógico. Então, se nós detectarmos padrões lógicos, nós conseguimos unir um pouco as duas linhas, percebes? Ou seja, isto é construído, mas há padrões que levam certas emoções. Claro que somos nós que damos nomes às emoções. Quem é que deu nome à frustração? Tem que haver um conceito que foi dado, encapsulado, e isto é a frustração. É tal e qual como darmos nomes aos animais. Porque é que um cão se chama cão? Porque é que um... Mas tu consegues identificar. Papagaio. É tal e qual. Portanto, alguém criou esse conceito. Isso. E depois acaba por até ser replicado em diferentes línguas. E aqui ela também fala muito dentro daquilo que é granularidade emocional, da possibilidade de a tua língua ter ou maior ou menor granularidade e ter uma influência na forma como tu próprio te sentes. Ela falava de uma amiga dela que era dos países nórdicos da Europa e que foi morar para os Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos da América, culturalmente, eles têm muito mais melodia na forma como dizem como estão. Então, quando tu perguntas como estão, tá, I'm great, estou ótimo, estou fantástico. E durante um ano, aquilo para ela... Havia ali uma grande distinção entre aquilo que ela estava acostumada e aquilo que ela depois passava a ter, mas depois de estar lá já vários meses, anos, ela começou a adotar esse mesmo estilo de resposta em relação à forma como se sentia e depois ela partilhava que sentia de facto uma diferença na forma como isso depois se traduzia naquilo que são as sensações corporais do corpo dela, que era um dos tópicos que eu também queria ir, porque uma das aprendizagens que eu achei mais interessante desta teoria é que nós, de facto, nem tudo aquilo que sentimos são emoções. Nós temos as tais sensações corporais e eu nunca tinha pensado as coisas deste modo. Nós temos sensações corporais o tempo todo. Algumas estão no inconsciente. Há algumas quando elas estão em desequilíbrio, daí o orçamento corporal dela falar, não é? Quando aí, de repente, o orçamento nota-nos, estamos com déficit, seja de energia, seja ou déficit ou excesso, pode ser excesso de palpitações... algo que de repente passa a sensação corporal para o nosso estado de consciência. Então passamos a saber como é que nós nos estamos a sentir no corpo. Pode ser muito tipicamente respiração, aqui os batimentos cardíacos. Só que isso por si só também não é uma emoção. Ela até fala no conceito de interocepção, no fundo é essa forma que nós temos de monitorizar aquilo que nós sentimos no corpo. Quando é que isso passa para a emoção? Quando lhe damos sentido. E eu acho que isto é importante. Porquê? Porque se nós soubermos como é que nós aprendemos pela cultura em que vivemos, pelos pais que tivemos ou pelos educadores com quem nós crescemos, como é que nós aprendemos a dar sentido às sensações corporais que nós tivemos, eu acho que é isto que nos vai elevar o nível de inteligência emocional e que nos vai capacitar a termos uma maior probabilidade de regularmos as emoções de uma maneira diferente. Há alguns exemplos, e eu estou agora a ler um livro que eu nunca pensei que falasse tanto sobre as emoções, não estava à espera, estou muito surpreendida, que é o livro que gostaria que os seus pais tivessem lido, e depois entre parênteses, e que os seus filhos agradecem que leia. A autora chama-se Philippa Perry e fala muito sobre a infância, sobre a influência que os pais têm na forma como os filhos aprendem a conviver, a regular, a interpretar as suas próprias emoções. Ontem li uma passagem que me inquietou imenso, que era quando uma criança diz que acha que um guisado de lentilhas é nojento e os pais desvalorizam, o que os pais não fazem ideia que pode acontecer é que se, por exemplo, o professor de piano lhe puser a mão na perna, que é algo também que a vai deixar extremamente desconfortável e que na prática também é nojento, que ela, como partilhou uma situação que é nojenta, e foi desvalorizada, ela pode depois ser desencorajada ou sentir-se desencorajada a partilhar outro tipo de emoção que é igualmente nojenta e que para os pais não haveria qualquer dúvida de que de facto se tratava de algo problemático, alvo de atenção, algo que eles iriam querer sem dúvida trabalhar.
E quando eu estava a ler isto, estava a pensar, de facto, nós não temos a noção, ou às vezes até temos, do quão a forma como as pessoas valorizam ou desvalorizam aquilo que nós sentimos, sobretudo quando nós somos crianças, depois vão ter este tal impacto na forma como nós aprendemos a dar o significado àquilo que sentimos. E dizes muito nos teus episódios, as emoções são informação, são guias para a ação. O que é que nós fazemos com isso? Quando nós temos esta capacidade, então, de tentarmos perceber como é que nós crescemos, como é que nós fomos educados a pensar sobre as emoções, e pensar, ok, e agora, juntar isto com o conhecimento científico, faz sentido? Porque imagina que te ensinaram como homem que a tristeza, com um homem não chora. E isto ainda é muito comum, eu ainda continuo a ouvir nos dias de hoje. Então, toda a tua vida, as tuas referências são, um homem não chora, e tu passas a percepcionar os sinais de tristeza, não é, como alvo de fraqueza. E que agora tu interessas-te pela inteligência emocional, começas a ler na ciência, não? As vantagens de sentir tristeza, não é? Todas as emoções têm vantagens. E acho que é este gap que às vezes que nós precisamos de colmatar. Já estou a falar há algum tempo, estás a assinar quem não está a ver o episódio em vídeo, mas está a ver. Estou a validar. Mas gostava um bocadinho daqui de ouvir o teu contributo nisso, porque é isso, é como é que nós podemos passar a dar um significado mais produtivo. Sim, há duas coisas interessantes. A primeira é, não sei se sabes, mas cada vez que nós deparamos com um estímulo novo ambíguo, existe um aumento da condutância da pele, um aumento da ativação fisiológica. Ela também registrou isso nos seus estudos. A amígdala, que muitos consideram que é o detector de alarmes, não é apenas de alarme, ele detecta incongruências e ambiguidades. E ele faz isso para quê? Para aumentar a aprendizagem. Então, perante uma situação nova, o nosso cérebro fica mais em tensão, o nosso organismo, e aprende uma lição. Para quê? Para da próxima vez que simular a situação já saber o que fazer. Então, nesse caso, ou seja, naquele caso isto é nojento e o que o cérebro aprendeu foi ignorar. Ou seja, isto vai levar, não vale a pena desconsiderar. Da próxima vez é mais provável fazer, porque ele já sabe como fazer o cérebro. Então, sim, isto é importante. Então, uma coisa importante para alinhar o que estás a falar é que na teoria de Lisa Feldman Barrett existem 3 tópicos centrais para o surgimento, digamos, dos estados emocionais. É o afeto central, que é o que estavas a dizer. O afeto central tem muito a ver com se o meu nível de energia está alto ou baixo, isso é prazeroso ou não. Nós chegamos a falar do circunplexo das emoções, não é? É a base. É o afeto central que está sempre ligado. Podemos já não estar consciente, o afeto central. Então, se eu estiver, por exemplo, privado de sono, tenho menos energia, e é normal então que as minhas emoções restantes sejam mais negativas, maior tristeza, porque eu não tenho tanta energia para subir para emoções de alta energia e até positivas. Então, o afeto central, depois as experiências passadas, e depois a avaliação que nós fazemos das novas situações. Então, se nós considerarmos estes 3 pilares, nós conseguimos intervir melhor nas nossas emoções. Ela até dá o exemplo pessoal dela, que a filha dela, não sei se ela colocou isso no livro, teve uma depressão, não sei se na altura colocou isso. Não, ela falou depois. Então a filha teve uma depressão e ela começou a consumir literatura sobre a depressão. E na análise dela, e isto não é uma teoria, é uma hipótese, aí é diferente, é uma hipótese, não é uma teoria, esta parte da depressão, ela diz que é quando existe um budget reduzido, quando imagina como se não tivesses dinheiro na conta bancária. Eu acho que ela falou disso agora que estás a dar. Então deixas de investir. Porque ela fala sobre a depressão nesta lógica do orçamento corporal. E o que ela fez com a filha, fez várias coisas, por exemplo, dormir mais, mexer-se, porque quando o corpo tem low budget não se quer mexer, então isto depois perpetua. Então mexer-se, ela diz que a filha fez yoga, alimentação, ela poupou a situações novas em que o cérebro tem que estar a simular. Então ela fez várias coisas com base nisso. Então uma das formas e é coisa básica, comer bem, dormir bem. Isso é simples, mas é muito importante. Então tratar do nosso afeto central, ter mais energia e mais agradabilidade, se nós quisermos esse tipo de emoções. Depois experiências passadas, que é como é que é diferente. E depois as situações que eu me exponho e que eu acho que pode haver a acontecer. Então, se eu trabalhar na reavaliação passada das situações, se eu trabalhar no meu afeto central, de acontecer. Então, se eu trabalhar na reavaliação passada das situações, se eu trabalhar no meu afeto central desta forma, e se eu trabalhar em novas perspectivas e novas aprendizagens, eu consigo construir experiências emocionais mais positivas. E acho que é aí que nós conseguimos tirar as lições da teoria dela. Daí ela dizer que nós somos os tais arquitetos e coloca-nos aqui muito com nós é que temos a faca e o queijo na mão e não as emoções é que têm a faca e o queijo na mão e nós estamos aqui à mercê delas. Porque é muito mais confortável achar que as coisas, por exemplo, aquela pessoa irritou-me, foi aquela situação, mas não. Agora, aumentar a responsabilidade não é aumentar a culpabilização, isso é importante. E ela também faz esse reparo, ela não traz esta perspectiva de
agora já tens um alvo para apontar a culpa. Não, é mais se tu de facto tens essa responsabilidade sobre a forma como constróis as tuas emoções, isso também significa que tu tens a capacidade de construir melhores experiências emocionais para ti no futuro. É muito numa perspectiva construtiva que eu pelo menos retirei daquilo que é e empodera-te. dela. Ela também deu um exemplo que ela durante algum tempo, alguns anos, estava-se a sentir cada vez mais em baixo, que foi ao médico, ao médico, acho que é um médico psiquiatra, e ele disse, você tem uma depressão, e queria medicá-la. Uma depressão, ela não sei se é bem depressão, porque ela estava-se a avaliar, não sei se é uma depressão, depois descobri que estava na menopausa. Então, e alterações hormonais, etc. Então, se nós entendermos isto melhor, não é logo a culpa é minha, é isso mesmo, mas o que é que está a acontecer? Será que tem a ver com o meu afeto central? Ou seja, não dormir mal, etc. Começas a pensar mais, o que é que será que está a acontecer? Será que tem alguma coisa a ver com a forma como eu aprendi ao longo da minha vida estas situações, e torna-te mais cientista? Por exemplo, o Mark Brackett, que é o fundador do Centro de Inteligência Emocional da Universidade de Yale, ele tem muito uma linha, há um livro que, não sei se já leste, o Permissão para Sentir. Ainda o livro não, já novo ouvi dele. falar. Sim, Permissão para Sentir, e ele tem lá uma ideia que eu gosto muito, que é nós devemos ser mais cientistas e menos juízes. Ou seja, cientista... Mas eu acho que já li. Já? Esse não é o que fala do Ruler. Do? Ruler, R-U-L-E-R. É The Ruler Approach? Sim. Li uma versão ainda curta desse livro. Eu uso o Blinkist. Tu falaste antes depois. de decidir se quero ou não ler o livro. Normalmente eu uso, que é um resumo, e depois escolho. Ok, mas então pronto. eu já tirei algumas das ideias desse livro, sim. Sim, e essa ideia que eu gostei muito, que é sermos mais cientistas, até para as outras pessoas. Porquê que será que isto aconteceu? Porquê que será que a pessoa fez aquilo? E menos Só que dá juízes. trabalho, e é isso que eu acho que muitas vezes nós acomodamos-nos. É um dispêndio de energia. Ninguém faz isto sempre, atenção, ninguém consegue sempre... Aliás, há uma frase que eu gostei que é eu sou... Como é que é? Eu ouço com empatia, mas analiso com julgamento. Isto está sempre presente. Mas é tentar fazer isso mais vezes, e é como tu dizes, dar-nos mais poder. Esta teoria dá-nos mais poder. A outra conserva-nos mais e responsabiliza mais o estímulo. Neste caso, dá-nos mais poder, mas acho que as duas têm estas partes que se podem partilhar, que é, há muita variabilidade, tudo é construído, tem a ver com as experiências passadas, etc., mas há padrões, porque senão tudo era tudo, nada era nada. Se cada experiência fosse única, eu nunca conseguia, tu nunca conseguias saber se o teu filho estava triste ou alegre, o teu marido e as pessoas à tua volta, e nós conseguimos de alguma forma inferir, agora, de forma moderada, e eu acho que isso é importante. É exatamente aí que eu acho que elas as duas têm que se cruzar, estas teorias, porque de facto se nós fôssemos partir de um princípio de filosofia e questionar tudo, e será que nós não conseguimos construir conhecimento, nós não conseguimos partilhar, nós não conseguimos sequer falar, porque a partir do momento em que mas será que é tristeza, e começas a pensar só no conceito, tu passas para um nível de filosofia que não é praticável, não te traz valor acrescentado. Tu tens de generalizar. Acho que os padrões te ajudam a identificar. E eles existem, ela comprovou que eles existem. Isso. Simplesmente existe um espaço de variabilidade que tem que ser considerado. Por exemplo, é como ela diz, por exemplo, a raiva. Sim, a raiva, posso chorar na raiva, posso ficar congelado com a minha expressão facial, posso me afastar, sim. Mas ela até deu o exemplo que na raiva, nos estudos dela, cerca de 30% das expressões eram aquelas prototípicas. Ou seja, então 30%, se calhar o outro é 2% aqui, 5% ali, 2% ali. Há uma grande regra comum nessa forma como se apresenta a expressão, e nós temos que pegar nisso. Então, haver aqui o equilíbrio. Não é estanque, há variabilidade, mas existem padrões que nós devemos seguir para conseguir também trabalhar sobre as nossas emoções. Sim, e para andarmos para a frente. Sim. E eu, quando fui ver o segundo filme do Divertidamente, fui vê-lo já depois de ter lido este livro, ela também é crítica da forma como eles, no primeiro livro, constroem as personagens, mais neste sentido de ser uma teoria em que as personagens são os tais, tipo estímulos, não é? É muito esta lógica de estímulo, reflexo, resposta, e não necessariamente esta parte da construção e como é que tu constróis. Eu acho que no segundo filme não é tão óbvia essa parte dos estímulos. Eu acho que a parte gira do segundo filme é que tu consegues ver que existe, lá está, essa tal complexidade de cada emoção que é uma personagem, e eu acho que isto até para nós conseguirmos, não é, falar sobre as emoções e aprender e retirar algo, acho que até está bem conseguido, que é, as emoções por si só têm personalidades, e dentro daquilo que pode ser as várias ações de uma raiva, não existe só um botão, não existe só o murro, não existe só a cara franzida, não. E consegues ver ali que existe um espectro de comportamentos que uma emoção pode nos levar a ter gigante. Eu acho que está bem conseguido. Gosto particularmente
do facto de eles terem conseguido desenhar emoções que ajudam as pessoas a falar sobre elas de uma forma aberta. Acho que é o grande contributo da Pixar para a inteligência emocional. As pessoas passarem a conseguir falar. E, por exemplo, a Brené Brown é uma investigadora que fala sobre vulnerabilidade e também estuda muito as emoções. Ela diz que existe estudos que mostram que quando tu dás um nome e atribuis o nome à emoção é o primeiro passo para depois tu conseguires regulá-la. Sim, chama-se name it to tame it, em inglês. Name it to tame it. Tens de nomear para dominar a emoção. Agora, se não souberes o que estás a sentir, não se consegues. não souberes, tu não tens sequer um ponto de partida. Portanto, o nomeares a emoção é o ponto de partida. E sabes porque é importante nomear a emoção? Porque é importante saber se é frustração, se é irritação, se é raiva? Porque só assim é que depois tu percebes quais são as estratégias e que informação é que tu retiras dela. Não é? Primeiro tens de perceber qual é que é a informação que a emoção te está a dar. Se tu estás a nomear completamente errado... Tens de saber para o que fazer. E em primeiro lugar, porque o nosso cérebro, além de ser um grande simulador, é um meaning machine, é uma máquina de significados. E enquanto não sabe o significado, cria esta ambiguidade, esta incerteza que também gasta mais do tal orçamento. Então, a partir do momento que dás um significado a uma coisa, às vezes pode não ser processar as hipóteses. Isto é isto. Tipo, até aquele alívio. Estou a sentir isto. Por exemplo, tu enquanto mãe, a tal coisa, quando tu achas que estás a ter uma emoção, será que é normal? Por exemplo, enquanto pai, por exemplo, às vezes apetece-me mandar o puto pela janela. Às vezes assim, depois, será que tenho um problema? Depois alguém diz, não, a mim também. Desde que não faças, não é? Mas claro. A mim também. Tu, sério? Então dás significado à tua experiência emocional, não é estranha, não é esquisita, é normal. Então alivia. Então nós damos o nome, damos significado, alivia e depois, ok, eu entendo, sabendo a emoção, o que é que eu supostamente devo fazer, o que é que ela me está a dizer. Então depois consegues ser mais adaptativa. Sim, acho que eu tive vários episódios de ansiedade. Houve uma fase da minha vida em que eu tive ansiedade de uma forma extremamente intensa que estava a interferir com a minha qualidade de vida. E o que me acontecia muitas vezes, e eu lembro-me deste episódio em particular, porque aconteceu, e já vou descrever o que estás a dizer, estava a descascar batatas e de repente comecei a sentir o meu corpo entrar em modo de sobrevivência. Na altura eu não sabia que era este o termo, mas no fundo era uma aflição, uma respiração acelerada, batimento cardíaco muito acelerado, os sentidos todos ali em alerta máxima. Eu estava só a descascar batatas, não tinha acontecido nada, não houve nenhum gatilho, nada. E lembro-me de ter muita dificuldade na altura com estes sintomas de ansiedade que me surgiam, de conseguir reduzir ali o nível de intensidade de emoção, porque de repente eu tinha centenas de hipóteses, não é? E o porquê, e era um cansaço o tentar, mas porquê que isto está a acontecer? Quer dizer, eu com 18 anos fui para... Eu não pensava muito nisto, eu com 18 anos fui para a Eslovénia sozinha, nunca tive nada disto, e agora... Estou a descascar batatas. Estou a descascar uma batata e de repente sinto esta ansiedade, mas uma aflição e um cansaço mental de tentar descobrir as hipóteses. Quando é que isso, de facto, passou para o nível em que eu passei a conseguir regular? Foi quando eu consegui identificar os gatilhos, nós todos temos, podem ser sonoros, podem ser sensoriais, no meu caso depois eu percebi que tinha a ver com sensações, e depois de ter identificado esse gatilho, a parte que eu acho que foi mesmo o diferencial é eu tinha uma razão para o cérebro do porquê de estar a sentir o que sentia. Isso. E isso depois fazia com que a emoção de facto baixasse. Eu vi isso a acontecer na prática e uma das razões que me levou a chegar a esta conclusão foi uma partilha, na altura, uma das autoras que eu lia mais era a Mel Robbins. Ela também tinha sofrido muito com ansiedade e partilhava muitas estratégias e partilhava muito o conhecimento que foi adquirindo. E ela fazia uma metáfora que eu achei interessante e que depois eu apliquei ali, que é: porque é que, por exemplo, quando nós temos um quase acidente de carro, nós ficamos num estado muito semelhante. Quando nós estamos quase para ter um acidente, não sei se as pessoas já tiveram, se conseguem relacionar, mas a sensação é mesmo de o corpo teve ali uma descarga de adrenalina, de cortisol, de stress gigante, só que tu consegues em poucos minutos, se não tiver acontecido, for um quase acidente, tu consegues recuperar. Em poucos minutos restabeleces. Qual é que é a diferença para este tipo de ataques de ansiedade? Mal explicava, é que se for preciso isto prolonga-se, porque tu não tens uma razão ao teu cérebro a dizer não aconteceu nada, foi quase, ias ter um acidente mas não tiveste, não tens, porque não tens, lá está, não tens identificado de uma forma racional o porquê dele sentir assim, não consegues ligar o acontecimento à causa, e num quase acidente tu consegues, isso é óbvio, eu estou assim porque eu ia quase morrendo, ia tendo um acidente.
E isso para mim fez toda a diferença. Sim, posso dar um exemplo. Isso para já nem seria tão ansiedade, a questão do trânsito, poderia também ser, mas a ansiedade é mais uma ameaça Sim, seria futura, mais um incerta, medo, ambígua, pânico, um talvez, susto e depois um susto. alívio. Então, ou seja, eu vou dar um exemplo como é que isto pode ser também utilizado na prática. Este é um bom exemplo. Numa das minhas formações, últimas formações, eu agora costumo fazer uma coisa que eu não sei se não fiz na tua formação. Eu agora passo muitos vídeos e analisamos emoções. Qual é a emoção mais provável e depois grupos de debate para qual é que acham que é a diferença entre as emoções e depois eu explico qual é tipicamente a diferença e qual é a sua função e como é que nós podemos utilizar. É uma coisa que eu faço. Então, numa das formações fiz isso e houve uma coisa muito gira. Eu estava a falar da diferença entre ansiedade e medo. E a ansiedade é uma percepção de ameaça, ambígua, incerta, mais futura, e o medo é uma resposta a uma ameaça que nós sentimos que é mais concreta. Não precisa ser real. Por exemplo, meu filho pode ter medo do monstro debaixo da cama, não é real, mas para ele é concreto, o monstro debaixo da cama. A ansiedade é, não sei bem o que é, pode acontecer isto, e o medo é concreto. E eu estava a explicar isto, e estava a dizer qual era a vantagem, como é que nós podemos utilizar, qual era a função. E houve uma participante, uma formanda, que disse-me assim, Paulo, espetacular, porque depois eu mostrei, porque cada emoção regulamos de forma diferente. E ela disse, Paulo, eu fiz uma coisa ao ouvir isso, espetacular, nem me apercebi que tinha feito dessa forma. Então ela disse que a filha tinha tido um corte feito no lábio, foram às urgências e a miúda estava só. E o que é que vai acontecer? E o que é que vai acontecer? E a mãe, e ela a contar, eu estava-lhe a dizer, deixa estar, filha, não vai ser nada, vai correr tudo bem. E a filha não parava de dizer. Entretanto, ela diz que se passou. E disse assim, olha, ela até disse, nem devia ter feito isto. Eu disse, filha, olha, vai acontecer o seguinte, tu vais lá dentro, eles vão pegar numa agulha e numa linha e vão-te cozer o lábio, vai doer um pouco, mas fica cozido e depois vamos para casa. E ela disse que acabou de dizer isso e achava que a filha ia começar a chorar. A filha calou-se, acalmou-se e continuou a fazer qualquer coisa, um telemóvel, uma coisa assim. E ela percebeu porquê? Porque a filha estava ansiosa, estava cheia de incerteza, ambiguidade, e o que é que ela lhe deu? Certeza. Mesmo que tivesse sido uma certeza supostamente mais negativa, a partir do momento que ela sabia o que ia acontecer, e não aconteceu isso, foi uma coisa mais pequena, ela ficou calma. Então, se nós entendermos as emoções, eu sei que a ansiedade quer certeza e parte concreta, e o medo é diferente. O medo é como é que eu vou lidar com isso. Por exemplo, se a filha estivesse com medo de isto vai doer, ela, ok, então vai doer agora, ou dás a mão à mãe, ou respiras fundo, ou tentamos fazer aqui uma massagem, sei lá, e eu conseguia reduzir o medo. Então, sabendo a emoção, nós também conseguimos gerir de forma diferente. Sim, e sabes que eu trouxe estes dois exemplos e ainda bem que tu fizeste este reparo de que a ansiedade não é necessariamente aqui o mesmo que o medo, mas eu trouxe-os propositadamente porque na minha cabeça estava mais claro, mas agora dar a nota. Eu já tive quase um acidente e já tive esse tal episódio de descascar batatas sem ter ansiedade. E na prática os sintomas foram os mesmos, ou seja, aqui é que entra a parte de significado, a parte da atribuição da emoção e aqui uma não era necessariamente ansiedade, a outra era medo. E esta distinção é o que nos depois ajuda a ok, o que é que eu faço com isto? Tenho uma emoção. O que é que eu faço com isto? E acho que é aqui depois, lá está, que a teoria das emoções construídas nos traz também o tal empoderamento que tu falavas de, sim, eu tenho as emoções, o que é que eu faço com elas? Eu posso fazer alguma coisa com elas. Sim, se eu estou a simular isto de alguma forma, e até pode ser isso, pode ser, se tu sabes isso e até sabes parte do core effect, por exemplo, da teoria das emoções clássicas, aí sim desvaloriza por completo esta parte do core effect. De resto, na parte dimensional, nós até podemos ir buscar um pouco as experiências passadas com as simulações futuras, porque as dimensionais colocam mais em dimensões, não é? Mas desconsidera muito esta parte de como é que a pessoa está a se sentir, e é muito importante. Então, tu sabendo isto, até podes, por exemplo, nessa parte de descascar batatas, tu associaste o gatilho a essas sensações, mas fomos pouco, tu estavas já com muita energia aqui, desconfortável, não te apercebeste, porque estavas a descascar batatas, estavas focado na batata, já estava aqui alguma coisa a acontecer e de repente explotou e houve uma associação qualquer incorreta e fez sentir ansiedade. Então tu consegues tentar ser mais cientista e perceber onde é que podes trabalhar. É isso, porque depois lá está, se nós atribuímos erradamente o significado às sensações corporais, isso também acaba por não ser muito produtivo. Ela dá um exemplo de uma vez que foi convidada para eu ia dizer date, mas em português, um encontro romântico. E por uma pessoa que era colega de trabalho, porque ela nem sequer sentia propriamente uma atração física, mas lá acedeu. E quando estava frente a frente, lá no café, a tomar o seu pequeno almoço, ela sentia borboletas na barriga, as bochechas muito rosadinhas, e ela começou a interrogar-se, mas tu queres ver que eu afinal tenho atração física por este meu colega? E não fazia a mínima ideia. Portanto, ela estava a ter um conjunto de sensações corporais e começou a pensar e a dar-lhes este significado, né,
que afinal ela tinha uma atração física. Mas o que é certo é que depois, quando ela chegou a casa, ela era uma grande indisposição. Até vomitou e tudo. Até vomitou e tudo, portanto... Estava engripada, ela estava feia. É isso, isto é engraçado, nós percebemos como conseguimos identificar estas sensações corporais. Depois de termos o máximo de conhecimento sobre o que é que as emoções podem significar, como é que, lá está, como é que as emoções, e aqui temos que ir buscar, eu acho, conhecimento à teoria clássica das emoções, como é que as emoções se manifestam, de uma forma, que padrões é que são tipicamente atribuídos de determinada emoção, porque ela não gosta das essências, não é? Ela critica, as emoções não têm propriedades, não é? Mas de facto têm padrões comuns, então se nós conseguimos retirar esses padrões das emoções, conseguimos nos identificar com outras realidades, outras situações de outras pessoas, ou de grupos, neste caso pela evidência científica tem que ser amostragem, e conseguimos então mais rapidamente aproximar-nos aos fatores reais que nos causam determinadas sensações corporais e dar-lhes um significado e a partir depois nem tudo melhorar. são emoções, também é importante, nem tudo são emoções, e às vezes, e isso acontece que nos está a ouvir, sentimos tristes, sentimos desolados, e por vezes pode ser apenas isso, fome, pode ser cansaço e exaustão, e eu entender isso é muito importante. Ela também dá o exemplo de uma vez da filha, que foram de viagem a um sítio e a filha acordou e disse que estava a sentir-se depressiva e ela tinha estado naquela depressão grande e ela pensava que era um episódio agudo, estava a acontecer depressão, e o que é que ela fez? Deu-lhe um ibuprofeno, disse dorme aí, dorme não sei quantas horas, acordou, sentiu-se bem e foi dar uma volta com a filha, e ela disse se associasse que era depressão ia fazer outra coisa de outra forma. Por vezes é apenas esta parte que está desregulada e que nós temos que entender isso. Então, nem tudo é emoção. E é o primeiro passo. Nós, antes de começarmos a dar grandes significados, que depende das situações, nós lá está, também temos depois uma bagagem que nos permite rapidamente tirar algumas hipóteses credíveis, mas antes de tirarmos hipóteses credíveis sobre o que nós podemos estar a sentir, a tal checklist de dormi bem, comi bem, tenho a sede, estou hidratado, estou com o exercício físico em dia. Ela faz este reparo e eu acho que é um clássico que as pessoas acabam por ficar aborrecidas de estarem a ouvir tantas vezes. Eu digo isto quase desde que lancei o podcast, né? A questão das necessidades básicas, mas antes das necessidades básicas estarem atendidas não vale a pena sequer subir na outra camada. Eu aqui até estava a pensar na pirâmide de Maslow, não é? Primeiro as necessidades básicas e então depois começas a subir no topo. Se tiveres com privação de sono, se tiveres mal nutrido, se estiveres hidratado, é muito difícil teres ao longo do dia experiências emocionais positivas. Não é? Alegria, gratidão, entusiasmo, é muito difícil se tens essa parte afetada. Não dá. Então isso tem que ser primeiro suprido e depois sim é que podes trabalhar em cima disso. Não é? É verdade, e olha, na verdade temos que começar a encerrar o episódio com muita pena minha, porque temos aqui um limite por estarmos em estúdio, mas isto dava pano para mangas. É uma conversa que eu acho que me fascina pelo facto de abrirmos muito aqui o conhecimento, de nos conseguirmos perceber que de facto às vezes o facto das outras pessoas não perceberem o que nós sentimos não quer dizer que nós não sentimos o que sentimos. Esta também é uma das grandes mensagens fortes deste livro que eu estou a ler. Primeiro, tentarmos não precisar de validação externa sobre aquilo que nós sentimos enquanto indivíduos, mas por exemplo enquanto pais, validar o que os outros sentem os nossos filhos sentem como primeiro passo, porque enquanto nós não validarmos, eles não se sentem compreendidos. E tu há pouco falavas disso, do exemplo da tua formanda, e ela dá um exemplo muito semelhante no livro, que é um filho tem o medo de ter monstros debaixo da cama, e tu dizes isso é uma tolice. Para ele não é estás real. a validar o medo dele, tu tens que validar o medo, a emoção, Pela e depois ajudas a que a pessoa, que o teu filho compreenda, olha, mas é um medo, mas de facto na realidade eles não existem. O que é que te leva a estar assustado? Porque muitas vezes estes medos de monstros, e ela diz isso no livro, trazem outros momentos assustadores que eles tiveram no dia, outras associações que muitas vezes eles não conseguem. Sim, e é validar a experiência dele, é tal coisa, nós não podemos. A minha esposa só rapidamente ela dá o exemplo quando era pequena e dizia que tinha algum problema na escola, os pais respondiam aquela coisa, problemas, isso agora a vida é boa, quando chegares à minha idade é que vai ser problemas. Esse é o primeiro erro fatal. E ela disse, no outro dia notou-se a perceber-se que fez o mesmo com o nosso filho. Ela ficou logo a pensar. E o problema é que, imagina, os pais dela, ok, são adultos, mas se calhar forem falar com alguém que está em guerra, no país de guerra, também vai dizer aos pais dela o que é que estás problemas. Eu que tenho problema. Cada um tem a sua experiência e temos de validar a mesma, é para a pessoa também conseguir trabalhar sobre a mesma, senão...
Até porque perdes a oportunidade deles depois partilharem contigo emoções Claro. que tu já não consideras tolas. Ela fala muito nisso, não é? Aquilo que tu consideras que é tolo pode-te levar a ficar sem acesso àquilo que tu nunca considerarias que é tolo. Então, validar. E isto serve para as crianças e serve para nós, Para nós todos próprios nós. validarmos as nossas emoções e nunca desconsiderarmos as emoções dos outros, mesmo que nós não saibamos o que elas estão a sentir. Dava mesmo para continuarmos aqui. Estás com o coração na mão. Sim, mas vou-te lançar aqui agora um minuto final do desafio que eu tenho lançado nestes últimos episódios, por mais aqui Ok. um minuto. E também aqui, se tu concordares, fazermos aqui um anúncio do que vem por aí, Sim. de uma emoção que tu escreveste e que Não é vais emoção, mas lançar sim, aqui mas é uma para competência. Portugal. Sim. Uma competência. Queres falar sobre isso em 30 segundos? O que é que vem por Quando é aí? que este o teu episódio novo sai? projeto? Quando é que este Este episódio deve ser nos próximos dias. Próximos dias estamos a Não tenho gravar no bem início de qual. dezembro. Então, em princípio, no dia 30 de dezembro, vai estar em pré-venda o meu terceiro livro, que é sobre procrastinação. Então, o título vai ser Vencer a Procrastinação, 36 estratégias para vencer com base em evidência científica, e vai estar disponível depois nas livrarias a 20 e tal de janeiro. Depois vou lançar, também fazer lançamentos em janeiro, mas o próximo tema é procrastinação. Também é uma coisa que o livro, quando eu comecei a escrever, a minha esposa: estás a escrever sobre o quê? Procrastinação. E ela: estás a escrever um livro sobre mim? Eu disse-me isso. Todos nós passamos por isso é um tópico Também também dava importante. para ser, se Todos quiseres nós. estudar um caso, Mas sabias que quem mais mas faz, das mais mais, que outras. quem mais faz, mais procrastina. É verdade. Não esqueças disso. Então, o desafio é, dentro daquilo que é procrastinação, durante um minuto máximo, todas as emoções que possam estar na órbita da procrastinação. Eu não preparei isto, estou muito pouco preparada. Tu escreveste um livro sobre isso. Sim. De qualquer das formas, Eu posso se eu não souber, eu passo do coração. Já sabes, nós já fizemos isto no quinto aniversário. Mas cada um diz uma emoção. Exatamente. Mas só sobre procrastinação, sobre o que quiser. Relacionadas com. É Ok. porque vamos aumentar a granularidade emocional. Vamos a lá. lógica por trás deste Fizemos exercício isso é no este. aniversário. Exatamente. Então vais-me tirar isso, sim. Sobre procrastinação, medo, não é? Ai, desculpa. Culpa, Ansiedade, vergonha, eu diria frustração. arrependimento, Eu acho que já fiquei por aqui. Arrependimento, medo, tristeza, ansiedade, pânico, mais intenso, mas pode ser. desilusão. Desilusão. Ok. Decepção é a mesma coisa. É parecido, mas eu aceito. É parecido, Decepção, não é igual. Parecido. Alívio. No momento Ok. que procrastinamos, há um alívio, um sentimento de alívio. Ok. O stress, estou aqui um bocado na dúvida, porque Sim. não é? Mas vamos para este stress. stress. Sim. Alegria. Sim, porque a alegria no momento que procrastinas, ok? Sentes alívio porque não tens de fazer a tarefa, e alegria se estiveres a fazer uma tarefa substituta melhor, tipo ver Netflix em vez de, percebes? Então também existe essas, também, depois elas são a armadilha para o ciclo. Só para dar o contexto. E vou-te passar a última para tu acabares com chave de ouro. Então a última pode ser dependendo, embaraço. Embaraço. Olha, vergonha, podia ter sido. Eu disse já vergonha. Disseste. Daí estar a pensar, mas embaraço pode ser. Obrigada, Paulo. Aqui é uma forma divertida de nós ampliarmos o nosso vocabulário Isso é fixe. emocional. Anti-stress Isto é também. anti-stress. Faltou-me. Isto estava à venda numa loja e tinha também o cérebro. Só que eu, quando comprei, já não fui a tempo. Tenho que ir à Vinted ver se ainda alguém Tiraram-te o cérebro. Olha, obrigada por este momento. Foi um Espero que tenha sido aqui uma conversa também que traga para quem nos está a ouvir uma perspectiva crítica, porque o pensamento crítico é uma das competências que eu aprendi na certificação que fiz contigo e que eu acho que é essencial. Espero que tenha trazido um contributo crítico para a forma como nós aprendemos e aprendemos também a ler sobre o que chega até nós em termos de inteligência emocional. Acho que é importante também termos esta visão crítica. Quero pedir que deem feedback, sobretudo no Instagram, que é onde neste momento o podcast Bela Questão está mais ativo. O vídeo e o episódio está disponível também no YouTube. Temos no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Pedir que façam a classificação,
porque ajuda a que este projeto, o podcast, chegue a mais pessoas com interesse em comum. Então classifiquem, demora 10 segundos e tem um contributo gigante para o crescimento deste projeto. Quero agradecer a todas as pessoas que enviam mensagens, que interagem, que comentam, que fazem comentários agora no Spotify também, que é possível. Obrigada por estarem desse lado. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve. Até já. Joe, peço desculpa aqui por estes 5 minutos extra. De rapaz. 59. Nem Boa. hidratamos. Sempre a divagar.